5 passos para organizar as ideias na sua aprovação, na prova da aprovação. Tenho certeza que você, naquele domingo, vai estar bastante tranquilo, vai se lembrar desses ensinamentos, vai seguir esses passos, até porque essa não será a primeira vez em que você fará isso, porque ao longo do curso você vai treinar fazendo simulados e ao fazer os simulados, você deve seguir esses passos para quando chegar no domingo isso já ser algo automático. Sem delonga, olho na tela, no seu material de apoio. Vamos lá. Primeiro passo na análise das peças é encontrar a imputação. Esse é o primeiro passo. Bom, e como que eu faço isso? Como é que eu encontro a imputação? Bom, eu vou ter como ponto de partida aqui para esse bate-papo nosso um exame aleatório, porque ele é bastante rico em teses e ele permite então que eu te mostre tudo que a gente precisa conversar nessas aulas desse módulo, tranquilo? Mas fique absolutamente confiante de que todos os exames seguem esse padrão e, portanto, em todos eles você vai conseguir executar esses passos dessa maneira. Primeira coisa, então, é encontrar a imputação. Então, eu cheguei na minha prova, organizei lá minha mesa e tal, vou começar a fazer a prova, abri a prova, e aí você vai fazer o seguinte, se organizou tudo certinho, você não vai direto ler a história inteira do caso prático, muito menos olhar todas as questões para se desesperar. Não faça isso não. Você vai seguir esses conselhos, né? Logo depois de se acalmar. Você fala, estou tranquilo, hoje é o dia da aprovação, tá ótimo. Então, ó, a vida real, vamos aqui, ó, tá lá na sua mesinha, o seu exame, você vai receber um caderno como esse aqui é um caderno do 30º exame, você sabe que você tem 5 horas de prova, sabe que não pode diversas coisas, beleza. E aí você tem lá a sua folhinha, que é a folhinha de questões, tudo bem? Ó, percebam que nessa folhinha de questões vem ela e vem aqui ó, o rascunho, que não dá para confundir, né? Tá bem demarcado que é rascunho. E no dia da prova vai ser assim também, tá? Vem o rascunho. Aqui você pode escrever o que quiser, tá? Aqui também você pode escrever o que quiser, pode fazer desenho, pode fazer seta, pode grifar, pode fazer o que você quiser, riscar. Separado desse caderno, aí não tem foto dele na internet, você recebe um outro caderno, que é o caderno de respostas. Ele está todo separadinho assim, resposta da peça prática. Depois, resposta da questão 1, resposta da questão 2 e assim por diante. Aí nesse ele é sagrado, né? Ele você não vai rabiscar, não vai ficar com ele ali para cair chocolate em cima dele, o bis que você está comendo, farelo de biscoito, nada disso. Show? Então tá lá a sua peça prática profissional e você, em vez de ler isso tudo aqui, sua primeira tarefa é qual é a imputação. Então você corre o olho no texto em busca do tipo penal atribuído ao seu cliente. E aí, se a gente fizer isso, a gente achou que o tipo penal atribuído ao cliente, ó, não deu trabalho nenhum, tá? Deu para ver que é o 129, parágrafo 9º do Código Penal. E ainda dá para perceber também nessa leitura assim rápida, né? Só numa passada de olho dá para perceber que incide o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Pronto, é só isso que me interessa para esse primeiro passo, encontrar a imputação. Aí eu vou fazer exatamente o que eu entendo que você deve fazer no dia da sua prova. Achou a imputação? Lógico, dê uma olhadinha, né, no entorno aqui para ter certeza de que esse artigo que você selecionou é efetivamente o imputado. Ainda não estamos preocupados em saber qual é a peça, nada disso. Você vai fazer o quê? Procurar tese, não estamos preocupados com nada disso. Achou a imputação, enche o peito, respira fundo, abre o seu vademecum, pegou lá seu Código Penal, que eu vou abrir aqui o site do Planalto, vai lá no artigo 129, foi ali naquele exemplo imputado, vai no parágrafo 9º e você, que é o artigo imputado, e você lê o artigo imputado. Ah, professor, mas é um artigo que eu já estou acostumado a ler, que eu sei muito. É 121, minha prova, já li o 121 100 vezes. Você vai ler de novo. Lembra da história do prazo lá de você fazer double check, checar 2 vezes se você efetivamente contou tudo direitinho? Não custa nada ser chato. A prova aqui é a prova da sua vida. Então, pode ser o artigo mais comum da face da Terra. Você vai abrir, vai lá, vai olhar, vai ler o parágrafo 9º, vai verificar a pena mínima, a pena máxima, vai ver aqui em volta quais são as majorantes e minorantes que existem, vai dar uma olhada no artigo como um todo, vai ver ainda, tudo isso sem ler o caso concreto, só achou o artigo. Vai ver ainda em qual capítulo ele se insere,
vai ver se nesse capítulo que ele se insere tem mais alguma coisa, né? Aqui no do 129 só tem um artigo no capítulo, mas há capítulos que tem 10, 20 artigos. E aí você vai correr os olhos por aqueles artigos, não nos outros, tá? Que os outros provavelmente não te interessam, os vizinhos. Mas pode ter, por exemplo, um artigo que fale de causas de aumento, um artigo que fale de ação penal. Quer ver? Vou te dar um exemplo, ó. Se o artigo da prova fosse o 163, é o crime de dano, o dano está nesse capítulo aqui, o capítulo 4. Aí, a gente correndo o capítulo 4, ó, lá no final tem uma disposição sobre a ação penal, tá vendo? É uma disposição importante que pode envolver uma tese da sua prova. Então, esse primeiro passo, que é encontrar a imputação, começa achando o artigo na prova. Depois você abre o vade-mecum, esquece a prova e dá uma lida geral no artigo para sua cabeça, quando você for ler o caso, já estar com o artigo todo dominadinho na cabeça. Senão, o que vai acontecer? Você vai começar a ler o caso e aí no meio você pensa assim, será que tem tal coisa? Eu acho que tem uma majorante, acho que tem uma minorante. Aí para, aí abre o código. Aí nessa brincadeira você deixa alguma coisa para trás. Então, vamos ser procedimentais. Chegou, correu os olhos, achou o artigo, vai para o vade-mecum. Leu no vade-mecum o artigo, lê o que está no entorno, lê os artigos do capítulo assim, numa passada de olho rápida, para você ver se tem alguma coisa que interessa. Não precisa ler um a um, né, detalhadamente, mas dá uma olhada assim no grosso ali, uma visão panorâmica. Pronto, me situei naquele artigo, olhei a pena máxima, olhei a pena mínima, dei uma olhada no entorno. Tudo bem? Olhou também, e aí muito importante, se esse artigo que está sendo exigido de você não é um artigo recente. Por exemplo, vai que na sua prova caiu lá o artigo 121. Professor, o 121 não é recente, o 121 é antigo, eu sei, mas olha aqui, ó, tem alterações no 121 de 2022, tá vendo? E se isso acontecer, você tem que estar esperto para ver se o fato imputado, e daqui a pouco a gente vai fazer essa separação, não é um fato anterior a 2022, porque você sabe que a lei penal só retroagirá em benefício do réu. Então, por isso é importante ler o artigo. Você vai ler o artigo com esses cuidados, olhando o que está em volta, olhando tudo que está no capítulo, olhando eventual data de alteração legislativa e, última dica, olhando remissões e súmulas que seu VAD apontam. Aí é óbvio que você não vai olhar todas as remissões e todas as súmulas de todos os artigos, você vai olhar só daquele. Então, 129, parágrafo 9. Quais são as súmulas que meu código aponta? Ah, essa. Para, lê a súmula. Professor, estou perdendo tempo. O candidato do meu lado já está escrevendo a peça. Dane-se o candidato do seu lado, ele vai ser reprovado. Está escrevendo um monte de coisa para chegar lá no final e esqueceu tese. Então, você não tem pressa, você tem 5 horas de prova, você só tem que fazer 4 questões. Isso significa, se você fizer uma conta, faz comigo essa conta aí, ó. Faz a conta, ó. Se você pegar as 5 horas de prova que você não tem compromisso de sair antes, gastar 1 hora analisando o caso, do jeito que eu vou te sugerir, e analisando as questões, também do jeito que eu vou te sugerir, você tem 2 horas para redigir a peça, é tempo mais do que de sobra, e tem, depois dessas 2 horas para redigir a peça, você tem outras 2 horas para fazer 4 questões. Tempo à beça, 30 minutos para cada questão. Muito tempo. Então, dá tranquilo. Então, você pode se dar ao luxo de gastar 1 hora com essas análises da prova. Por quê? Porque se você gastar 1 hora na análise, você não vai gastar 2 horas elaborando a peça. Porque aí é só uma questão de escrever, não tem mais raciocínio. Aí é só atividade material de transpor para o papel. Então, achei o artigo da imputação, li meu código, li os artigos, li súmulas, terminei lendo remissões e tudo mais. Estruturei isso nas ideias. Vamos voltar lá para o material. Bom, li tudo. Aí olha só, na leitura fique atento. A espécie de iniciativa de ação penal. Será que esse crime é um crime de ação penal pública condicionada? Será que ele é um crime de ação penal privada, como acontece com o dano que eu mostrei na tela para vocês? Como é que eu descubro isso mesmo? Tem que ter expressamente previsto. Então, se você deu uma lida no que está em volta, leu súmula, leu remissão, se ele é um crime de ação penal privada ou de iniciativa pública condicionada, que são as duas que interessam para fins de tese, você vai ter fatalmente se deparado com um dispositivo que aponta isso. Se ele não é, você não achou dispositivo nenhum tratando de ação penal. Ficou tranquilo. Beleza. Só um cuidado aí. 129, mas as remissões te salvariam. Na forma leve, não no parágrafo 9, na forma leve e na forma culposa, 129 tem a ação penal ditada pelo artigo 88 da Lei 9.099. Mas você que está com o seu VAD na mão, confere aí para você ver se a sua editora não fez uma remissão do 129 caput para 88 da Lei 9.099. E se ela não fez, sinal que você não usou
um dos VADs que eu indiquei. Mas se você está com o VAD que eu indiquei, puxa a caneta e escreve aí a remissão que vai passar a ter, beleza? Segunda coisa que você vai dar uma olhada é a seguinte: será que tem nesse dispositivo que eu li, né? E aí tudo isso é coisa que você já viu quando olhou. Será que existe previsão de forma culposa? Por que eu olhei isso? Porque a culpa é a exceção, regra lá do artigo 18. Portanto, se aquele artigo tiver forma culposa, tem que estar nele. Como acontece, por exemplo, no homicídio, na própria lesão corporal, tem forma culposa. E por que é relevante saber isso? Porque você vai verificar daí, eventualmente vai extrair daí, uma tese de atipicidade, por exemplo. Se o crime só existe na forma dolosa, por exemplo, o aborto só existe na forma dolosa, e o agente praticou uma conduta claramente culposa, então estou diante de um fato atípico. Tudo bem? Bom, também nessa olhada que eu dei, a gente já passou as vistas nas circunstâncias de aumento e nas circunstâncias de diminuição. E agora, dois detalhes importantes: a pena mínima e a pena máxima. Eu fico atento à pena mínima, a pena máxima, por quê? Porque pode viabilizar prescrição, eu confronto a pena máxima com a tabela do artigo 109. Porque pode impactar na competência, infrações penais cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos são infrações da competência do GCRIM, né? Exceção feita às hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha. E pode impactar também no procedimento, tá lá, crimes com pena igual ou maior a 4 anos, procedimento ordinário, menor que 4, procedimento sumário, menor que 2, procedimento menor ou igual a 2, procedimento sumaríssimo, são os incisos lá do artigo 394. Também fique atento à pena mínima, porque a pena mínima serve para você verificar se cabe suspensão condicional do processo e se cabe a NPP. Para ajudar a sua vida, no seu material tem um quadrinho mostrando todos os requisitos de ANPP e suspensão condicional do processo. Tudo bem? Então, primeira tarefa sua é fazer essa análise da imputação. Percebam que a gente não leu a história, não sei quem é meu cliente, não sei se é Caio, se é Gabriel, se é Pedro, se é Maurício, e não preciso saber. Quero saber o que tem no artigo. Aí, agora, a cabeça já expandiu para o artigo. Já vimos lá que é um crime, e aí fazendo aqui o trabalho que você fará, né? Ó, já vimos lá que é um crime de violência doméstica, que tem detenção de 3 meses a 3 anos, tem aqui umas causas de aumento, e já corri os olhos, vi aqui que não há nenhuma previsão sobre ação penal, portanto é um crime de ação penal de iniciativa pública, e se isso aqui fosse um vade-mecum, que aqui é o site do Planalto, professor, tá ficando doido, eu não tô vendo nada, aí o site do Planalto aí, ó, se isso aqui fosse um vade-mecum, você teria remissões às súmulas atreladas à violência doméstica e familiar contra a mulher, que vão dizer que aqui não cabe insignificância e que vão confirmar que a ação penal é pública e incondicionada. Tudo bem? Beleza? Bom, e você viu isso porque você acompanhou pelo seu VAD aí. Legal. Agora que você fez isso, a gente vai para o segundo passo do raciocínio sobre o caso concreto. Show? Vamos juntos!